Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Todos os dias às 5h40 da manhã eu estou aqui contigo. Eu quero compartilhar algo que é muito importante você entender. Eu quero falar sobre romper os ciclos. Veja, como nós podemos romper os ciclos que nos afastam de Deus? Antes de eu entrar neste conteúdo, eu quero encorajar você a se inscrever neste canal e ativar as notificações. Dessa forma, todos os vídeos novos você receberá. Daqui a alguns dias, do vídeo, óbvio que do dia que eu estou gravando, você terá conteúdos novos neste canal. Um deles é uma maratona de jejum. Eu estarei num propósito intenso de jejum e eu vou compartilhar todos os dias esse propósito. Então, além do vídeo igual a este que tu está assistindo, das 5h40 da manhã, você também terá ali uma série de vídeos a respeito do jejum. E vai ser muito interessante essa jornada juntos, serão 40 dias, onde eu estarei compartilhando também todos os dias aqui um vídeo novo. Então, para que você não fique por fora de nada, se inscreva no canal. Voltando então ao tema, eu estou aqui com as minhas anotações. Como romper os ciclos? Veja, João capítulo 8, verso 36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Veja, muitas pessoas acabam vivendo ciclos presas ao passado, ciclos de repetição dos erros, muitas vezes ciclos de pecado, de fracasso, e Deus nos chamou para novidade de vida e não para um aprisionamento. O texto que nós lemos fala justamente sobre isso, um Deus que nos liberta, um Deus que nos libertou. Ou seja, muitas vezes você está vivendo ciclos, repetições, hábitos que se repetem, sempre levando ao mesmo lugar. Sabe, às vezes pode ser pecado, pode ser vícios ou padrões familiares, relacionamentos doentios, até muitas vezes pensamentos destrutivos. É importante que você entenda que o que Cristo fez e continua fazendo na sua vida é uma vida de liberdade, novidade de vida. Então, a partir do momento que você conheceu a Cristo, os seus velhos hábitos, as velhas tradições, não combinam mais com essa nova vida que o Senhor tem para você. Então, perceba se você não está vivendo algumas repetições. Veja, uma vez eu ouvi o meu pastor falando e ele falou algo que me tocou muito. Ele disse assim: eu fui quem rompeu a barreira que havia sobre a situação financeira da minha casa, da minha geração, da geração dos meus pais. Ele veio de uma família muito simples, com um histórico muito forte de rejeição, de algumas situações bem traumáticas, e ele foi um dos, eu acredito que talvez o primeiro, se não foi até o único, que rompeu. Então ele venceu na vida. Foi aquele que fez faculdade, aquele que conseguiu levar dignidade para sua casa, rompeu esses padrões familiares. E quando ele falou sobre isso, me tocou muito, porque às vezes são coisas semelhantes também que vivemos. Talvez tu veio aí de uma família que em todas as gerações teve divórcio, talvez tu veio de uma família que ninguém conseguiu vencer financeiramente, e você não tem culpa disso. Nem quem te criou tem culpa. Na verdade, é uma série de fatores que muitas vezes acaba levando isso. Quem sabe teu avô foi um alcoólatra, teu pai também foi, e aí você hoje se depara também com o vício do álcool. É sobre isso que eu estou falando, sobre ciclos que muitas vezes são repetitivos, mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele quer que você possa romper com tudo isso. Então eu separei aqui pelo menos 5 passos para que você rompa, e de uma forma surreal, sobrenatural. É isso que Deus tem. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os ciclos, ou seja, não há libertação sem consciência. Então, se você não analisar que talvez toda a sua geração passada
ela já estava vivendo o que hoje tu está vivendo, você não vai conseguir se libertar disso. Então analisa se a questão da pobreza não é uma questão que já veio, analisa se os vícios não são coisas que já também estavam rodeando a sua família, a questão do divórcio, reconheça o ciclo para que haja libertação. Eu quero frisar essa frase, não há libertação sem consciência. O segundo passo, ou a segunda coisa que você tem que entender, é uma renovação da sua mente pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2 vai falar sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que é necessário você entender? Que você agora precisa arrancar as velhas tradições, os velhos hábitos, os velhos costumes, uma mentalidade caída e transformar ela com uma renovação. Mas como que acontece isso? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando. Por isso que é importante você também consumir como este vídeo. São conteúdos que ministram a palavra de Deus para que a sua mente seja renovada. O terceiro ponto é você se submeter ao Espírito Santo. Quando nós pegamos ali Gálatas capítulo 5, nós vemos sobre uma vida no Espírito, vemos sobre o fruto do Espírito, ou seja, é o próprio Espírito Santo que te dará entendimento, capacidade, para que você possa romper isso que está acontecendo na sua vida. Veja, há muito tempo eu só orava por recurso. Senhor, preciso de dinheiro, preciso de recurso, preciso pagar tal coisa. E aí uma das orações que eu também tenho feito é, Senhor, me dá ideias. Me dê projetos, me dê iniciativas, me faça ter entendimento de novas iniciativas, frentes de trabalho. E é interessante que você também comece a orar nisso. Por quê? Porque o Espírito Santo ele te dá poder, te dá capacitação, entendimento, para que você possa ter estratégias também para romper esses ciclos. Então, se tu está vivendo uma vida de vícios, você precisa também orar para que o Senhor possa te libertar disso. E muitas vezes o Senhor te liberta apresentando pessoas, te levando a alguns cultos específicos onde você recebe uma ministração da palavra e por aí vai. O quarto ponto, deixar para trás aquilo que te prende. Então, é interessante que você, existe aí uma expressão, desapegue. Sabe, você não pode permanecer no Egito se o Senhor está te conduzindo a uma terra prometida. Você precisa deixar para trás. E o quinto e último ponto é você criar, então, agora um estilo de vida diferente, novos hábitos, uma nova cultura. Por exemplo, se tu veio de uma família que gastou muito, não conseguia ter uma consciência financeira, você precisa agora ser diferente. Então você está renovando a tua mente, você está orando ao Senhor, mas agora você precisa trilhar uma nova jornada. Você vai começar então a economizar, você vai começar a pensar em guardar, investir, pensar um pouquinho a longo prazo, não fazer as coisas muito na euforia. Você vai ter um estilo de vida diferente. Se tu não tinha uma cultura espiritual, agora você vai ter. Se tu não orava, não jejuava, não lia a Bíblia, não tinha comunhão, não havia disciplina, são tudo coisas que agora você precisará então adotar nesse novo estilo de vida que Deus tem para você. Por que eu estou falando isso? Porque em Cristo nós somos chamados, presta atenção nisso, em Cristo nós somos chamados para uma vida de liberdade e novidade. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Então você não nasceu para viver ou repetir esses ciclos de derrota, de fracasso, de vícios, de pecado, mas Deus te fez e Deus te conduziu ao conhecimento de quem Cristo é, para que você viva uma vida em novidade. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, faz o seguinte agora antes de orar. Pense nas situações, nos ciclos que estão se repetindo. Vamos orar juntos agora. Senhor, eu junto a minha oração aos meus irmãos. E nós oramos para quebrar esses ciclos, Senhor. Ciclos de divórcio, ciclos, Senhor, de derrota na área financeira, ciclos de vícios, de pecado, ciclos, Senhor, de depressão, de ansiedade, qualquer coisa, meu Deus, que leva os meus irmãos a viver uma vida, Senhor, de muita angústia. Eu oro para que agora, Senhor, Tu és o libertador, que o Senhor venha libertar cada um. E nós vamos testemunhar, meu Deus, de vidas sendo libertas pelo poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.